Desligado ali no microfone. Sem contar isso. Ô, Mônica, é o seguinte, olha só. A gente quer conversar com você sobre a questão fiscal no Brasil, mas tem um assunto do momento, que é a chamada PEC da transição, que é uma proposta de emenda constitucional que muda a Constituição para permitir despesas acima dessa regra do teto de gastos, que está aí, mas que sempre foi desrespeitado, enfim. Esse teto já está mais do que furado. Você tem uma visão de que a PEC apresentada pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que é a 34, ela arruma melhor a questão fiscal. Primeiro, para a gente organizar, né, que, assim, por que você acha que a PEC apresentada, a 32, negociada com Lula, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco conversaram, é pior do que essa PEC 34? E depois a gente queria um olhar seu mais claro sobre, mais amplo, digamos assim, né, sobre a questão fiscal no Brasil. A pergunta que nós vamos tentar responder, que você vai nos ajudar aqui para responder, qual que é o maior desafio econômico para os primeiros meses do governo eleito? A gente sabe que essa PEC é fundamental para viabilizar o começo do governo do Lula, mas é interessante olhar, né, perspectiva de 4 anos. Queria dar a palavra para você, Mônica, te agradecer muito e parabenizar você aí pelas reflexões corajosas e interessantes que você tem feito. Bom, eu que agradeço em primeira mão a vocês dois. Kennedy, você sabe que eu te ouço sempre. Zé Roberto, eu também te ouço sempre. O Kennedy sabe disso porque, bom, nós somos amigos aí de longa data. Mas vamos às PECs. A PEC 32, que é a PEC da transição, ela faz o que precisa ser feito no que diz respeito à inclusão, ou melhor, à solução para os problemas orçamentários de 2023 e além, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma porção de coisas que a gente precisa reconstruir no país, a gente precisa botar os programas de redução de pobreza de pé novamente, porque eles não estão de pé, apesar de eles estarem aí em existência, eles não estão de pé propriamente. Então, a gente precisa fazer isso direito. E a gente precisa também incluir e ter capacidade de fazer despesas em 2023, em particular em 2023, porque a gente não tem orçamento para 2023. Então, a gente precisa ter essa capacidade para que o novo governo possa governar. Então, a PEC da transição, ela resolve esse problema. O que ela não resolve? Ela não resolve o problema do teto de gastos e, portanto, ela não resolve um problema que está atrelado ao teto de gastos, que é a existência desse orçamento secreto. Então, deixa eu ir por partes. O teto de gastos, primeiro. Bom, a gente sabe que essa é uma regra ruim. Por que a gente sabe que essa é uma regra ruim? Porque ela já foi alterada várias vezes, ela só existe há 6 anos, e ela já foi alterada pelo menos 5 vezes nesses 6 anos. E a verdade é que se ela continuar a existir, ela vai continuar tendo que ser alterada, precisamente porque ela é uma regra ruim, ela é uma regra que, de início, era uma regra sobre o crescimento da despesa pública, mas ela se transformou ao longo do tempo numa regra de contingenciamento. Por que isso aconteceu? Ela comprime, né, Mônica, as despesas sociais, né? Ela penaliza os gastos na área social, não é isso? Ela penaliza tudo, Kennedy, porque ela é uma regra que atrela o crescimento da despesa à inflação. Nós, no país, temos um regime de metas de inflação, que contempla o quê? A redução da inflação ao longo do tempo. Então, se a inflação vai cair ao longo do tempo e a despesa pública está atrelada à inflação, o que vai acontecer com a despesa pública? Ela vai cair ao longo do tempo. Isso significa que você comprime não só as despesas com gastos sociais, mas você comprime saúde, você comprime educação, você comprime meio ambiente, você comprime, bota a sua lista, tá lá. O teto é um rolo compressor e virou um rolo compressor cada vez mais forte nos últimos anos. Então, ele gera um estrangulamento. Por causa desse estrangulamento, você precisa a todo momento, por isso tantas vezes modificado, criar brechas embaixo do teto. E essas brechas, como o teto está na Constituição, elas só podem ser criadas por meio de PECs. Então, toda vez que você tem que criar uma brecha no teto, você precisa ir lá no Congresso e negociar uma emenda constitucional. O que é um desgaste político para o governo, qualquer que fosse o governo,
é um desgaste político enorme. O que Isso acabou demanda um acontecendo? apoio nas duas casas, em 2 turnos de Exato, votação, exato, né? Com 3/5, é mais complicado, é isso mesmo. Boa. exatamente. Esse tipo de negociação permanente, porque é uma negociação permanente, né, na medida em que o teto se transformou numa regra de contingenciamento, acabou gerando uma demanda em troca dessas mudanças frequentes que acontecem. Que demanda foi essa? Foi a demanda pelo orçamento secreto. Então, o orçamento secreto ele provém diretamente do fato do teto ser um rolo compressor. E o orçamento secreto, para quem não sabe, é essa prática que se vale da emenda de relator. A emenda de relator é só um instrumento, ela não é o orçamento secreto, ela é um instrumento. É por meio desse instrumento que você operacionaliza o orçamento secreto, que é o quê? É basicamente desvio de dinheiro público para fins que nós desconhecemos. Porque a emenda de relator, ela é uma emenda que ela foi criada para despesas muito pequenas. Quando você começa a fazer despesas grandes dentro da emenda de relator, ela não dá conta da transparência necessária para que você consiga acompanhar aquela despesa. Então, no final, todo o dinheiro público que passa pela emenda de relator portanto, é distribuído pelo orçamento secreto, é dinheiro que a gente não tem como acompanhar. A gente não sabe onde esses recursos vão parar e a gente não sabe para que finalidade eles vão. Esse problema do orçamento secreto está conosco já há algum tempo. A gente já tem isso em operação pelo menos há 4 anos. O que você precisa para dar conta, dar cabo, no caso do orçamento secreto? Como o orçamento secreto é fruto do teto de gastos, você precisa acabar com o teto de gastos. E o que a PEC 32, a PEC da transição, não faz é precisamente isso. Ela deixa o teto lá pendurado na Constituição, do jeito que ele está pendurado hoje. Então, a proposta para solucionar isso é revoga o teto, acaba com o teto de gastos, tira ele da Constituição, porque regra fiscal nenhuma tem que estar em Constituição, nenhum país faz isso. Então, tira da Constituição e monta um regime fiscal a partir do qual você tenha metas bem definidas e tudo mais para elaboração orçamentária, acabando de vez com essa prática do orçamento secreto. Então, a Mônica, PEC que foi apresentada... Desculpa. Não, justamente você já estava respondendo o que eu ia perguntar. Desculpa interromper. Na PEC 34 que eu fui ler, porque você estava defendendo essa ideia, achei interessante que vocês propõem lá a criação do regime fiscal sustentável, baseado numa meta de endividamento. Explica para a gente quais são esses mecanismos que, por exemplo, o que é uma meta de endividamento, quanto é essa meta, no que ela difere, por exemplo, do teto que existe hoje? Pois é, o teto que existe hoje, ele é ao mesmo tempo uma meta e um instrumento. Eu vou explicar isso a partir do regime de metas de inflação. No nosso regime de metas de inflação, a gente entende bem o seguinte: a gente tem uma meta de inflação para alcançar e a gente tem um instrumento para alcançar essa meta, que não pode ser a própria meta. O instrumento é outra coisa. No nosso caso, é a taxa de juros. O mesmo tem que valer quando você está desenhando isso dentro da política fiscal. Então, o regime de metas é o regime monetário que nós temos. Quando você traduz para a política fiscal, você tem que ter uma meta e um instrumento. No caso do teto de gastos, ele é meta e instrumento simultaneamente. Então, ele não funciona. Por isso que ele chegou nesse ponto de não funcionamento, de falência, na verdade. Chegou nesse ponto de falência. O que a gente propõe? A gente propõe fazer esse regime fiscal, mas a partir das diversas esferas que você deve pensar quando você está elaborando a política fiscal, que é bem mais complicada em termos de como ela afeta o país do que a política monetária, porque ela afeta tudo, no final das contas, são todas as políticas públicas. Então, a gente começou pensando assim, bom, a primeira coisa que você precisa saber, ou que você precisa ter, assim como visão, é o que você quer fazer com o desenvolvimento do país. Quais são as metas de desenvolvimento para o país? Porque é a partir daí que você vai desenhar a política pública. Então, a gente começa com o longo prazo. O que faz com que a gente traga de volta para a discussão da política fiscal o papel do planejamento.
Você não pode ter política fiscal sem planejamento. A gente está fazendo política fiscal há anos sem planejamento. O teto é uma política fiscal sem planejamento. Não funciona, não dá certo. Então, a gente tem que ter essas metas para educação, para saúde, para meio ambiente, para tudo. Uma vez que você tenha estabelecido esse quadro, você tem a meta de endividamento público que é compatível, que reflete as políticas que são compatíveis, as políticas públicas que são compatíveis com aquela visão de desenvolvimento que você traçou. Agora, que meta de endividamento é essa? Não é você simplesmente jogar um número e dizer assim, a dívida, a relação dívida-PIB tem que ser de 60%, para jogar um número no ar, tá? Porque isso também não funciona. A gente tem a experiência internacional de vários países, inclusive aqui mesmo nos Estados Unidos, onde tem um limite de endividamento, e esse limite está sempre sendo descumprido, porque a realidade da política econômica é que ela é dinâmica, ela evolui junto com a economia. Se você estabelecer um limite ex ante, né, se você estabelecer um limite antes de tudo, você não dá conta da realidade direito. Então, um princípio melhor do que ter um número, é um princípio de pensar num caminho, numa trajetória, como é que se desenrola ao longo do tempo. E aí, o que a gente quer? A gente quer que, no médio prazo, a nossa dívida não saia do controle. Então, a gente quer uma trajetória de endividamento público que mostre que a dívida está constante por um tempo, talvez possa subir um pouquinho ali à frente, se você tiver algumas necessidades, mas que depois caia. Mas a gente não está estabelecendo números precisamente para não cair na falácia de agora tem que mudar a regra porque isso ou aquilo. Então, essa é a meta. Qual é o instrumento? O instrumento também seria um teto de gastos, mas não um teto de gastos atrelado à inflação passada, porque isso, como nós já vimos, nos leva a problemas como os que eu estava citando no início. Que teto de gastos que é? Bom, todo o detalhamento de tudo isso que eu acabei de falar, a meta de endividamento, o instrumento e como você desenha o instrumento, o que ele vai variar de acordo com o quê, como exatamente você vai montar, isso tudo você não faz na Constituição. Na Constituição está só o arcabouço, está só o regime, o desenho do regime, assim, em linhas gerais. O detalhamento dele você faz em lei complementar, como a gente tem a nossa lei de responsabilidade fiscal. Aliás, o regime fiscal sustentável que a gente propõe está perfeitamente alinhado à LRF. A gente esquece, porque a gente não fala mais dela, que a gente tem uma LRF. A LRF não morreu, ela continua existindo. O que aconteceu foi que o teto de gastos não dialoga com a lei de responsabilidade fiscal. Você jogou um número aí. Hoje a dívida pública, me corrija se o número estiver errado, ela está ali 75%, 76% do PIB, do Produto Interno Bruto, que é a soma de riquezas que o país produz no ano. O que seria uma relação dívida-PIB que sinalizaria que a gente está com o controle fiscal, com a dívida sob controle, que não há um risco de o Brasil virar um mal pagador, de os investimentos fugirem? O que o Lula está dizendo? O Lula está dizendo o seguinte: eu preciso gastar agora para fazer o PIB crescer. Se o PIB cresce, a relação dívida-PIB cai. Então, é importante fazer esses gastos agora, inclusive em investimentos que não são feitos, para a dívida cair. Ou seja, ela tem que aumentar um pouco agora para ela vir a cair no futuro. Agora, qual que é o número, Mônica? É 100% do PIB? É 90%? 80%? Como é que tem um número? Qualquer pessoa que deu um número está tirando esse número de um chapéu que não tem nenhuma base científica. Porque você dá um número assim ótimo, né, ideal para a razão dívida-PIB, é uma invencionice. Não existe isso. A gente não tem esse cálculo, porque os números, esses parâmetros, eles variam de acordo com a situação. O Brasil hoje tem esse endividamento realmente de em torno aí de 76%, 77% do PIB. É um endividamento alto quando você compara com outros países emergentes, mas o Brasil é o Brasil. Então, essas comparações elas têm uma certa limitação. Eu trabalhei muito tempo no FMI, no Fundo Monetário Internacional,
E lá, a maneira como a gente fazia muita comparação internacional entre países e ainda se faz isso até hoje. Mas no duro, quando você está querendo ver se um país está com políticas que são compatíveis com responsabilidade fiscal, como a gente se acostumou a pensar no Brasil, ou com não descontrole da dívida pública, o que você faz são vários exercícios de sustentabilidade da dívida em que você acompanha o que acontece com as trajetórias sob determinadas hipóteses. E todas aquelas hipóteses que levam a uma estabilidade e com algum declínio depois, mesmo que você tenha um aumento no meio do caminho, se você tiver declínio depois, essa trajetória é sustentável. A trajetória insustentável é aquela que mostra um crescimento perene, que nunca para, né? Um crescimento perene da razão dívida-PIB. Então, Mônica, essa é a maneira como você olha para essas coisas. Não é bem a partir de números em si, mas a um partir movimento, do né? comportamento e do movimento, exatamente. Deixa de ser irônico, Kennedy, que a gente esteja voltando para o que a gente discutia ao longo de toda a eleição, quando falava de pesquisa eleitoral, que o número era desimportante, o que interessava era o movimento das pesquisas, né? Se o candidato estava subindo, estava caindo, era o filme, você queria ver o filme, não queria ver a fotografia. E a Mônica está dizendo, se eu entendi, exatamente a mesma coisa, que a fotografia pouco importa. O que importa é qual é o filme, para onde está indo, se está subindo, se está caindo, se vai descrever uma parábola, porque imagina o seguinte, você é dono de uma empresa, você fala para os seus acionistas, olha, eu preciso crescer a empresa, porque senão o concorrente vem e me come. Então, eu preciso investir agora, eu vou me endividar, sim, mas eu vou gerar mais receita e daqui a alguns anos eu vou estar com a minha dívida em relação ao meu faturamento em queda. É isso, Mônica? Entendi? É exatamente isso. É exatamente isso. Só que aqui a gente está tratando de um país, então o país ainda por cima tem uma capacidade de endividamento naturalmente maior do que uma empresa, principalmente se for um país que está, sobretudo, endividado na sua própria moeda, como é o caso do Brasil. O Brasil está endividado em reais, o Brasil não está endividado em dólares, feito a Argentina. Então, por exemplo, um país como a Argentina tem um problema, sempre. Por quê? Está endividado numa moeda que não é deles, portanto, qualquer coisa que aconteça com a taxa de câmbio, se o peso se desvaloriza em relação ao dólar, a dívida deles sobe, só pelo efeito câmbio. A gente não tem esse problema, porque a nossa dívida está toda na nossa moeda. Então, para nós, é precisamente isso. O que importa é o filme, e esse filme ele pode ser um filme perfeitamente que acomode algum crescimento da dívida no curto prazo, por assim dizer, e depois tem uma correção lá na frente. Isso é perfeitamente compatível com qualquer noção de responsabilidade fiscal responsável. As noções irresponsáveis de responsabilidade fiscal são aquelas que ou permitem um crescimento indefinido da dívida PIB ou que querem que a dívida PIB caia de imediato, porque isso daí também é irresponsável. Isso daí traz custos enormes para o país, gera desemprego, sim, nós já vimos isso em vários países, inclusive no Brasil mesmo, e eu já vi isso quando trabalhava no FMI. Inclusive, o FMI mudou completamente de postura em relação a essa questão de análise da dívida, precisamente porque, ao ter exigido no passado que certos países fizessem uma reviravolta muito rápida nas suas trajetórias de dívida, o que acabou acontecendo é que esses países tiveram recessões brutais, desemprego brutal, custos sociais enormes. Então, as coisas têm que ser feitas, mas têm que ser feitas sempre na base do que é razoável e no meio termo. Ser responsável é isso. E a pandemia mostrou a importância de um Estado forte, né, Mônica? A gente viu como que o SUS foi importante na pandemia. É claro que a qualidade do gasto ela importa muito. Agora, um gasto bem feito na área social, em investimento em educação, isso vai, no longo prazo, reduzir a relação entre a dívida e o PIB. Assim, essa receita, Paulo Guedes, né, ficou aí prometendo um liberalismo que ele nunca entregou, a verdade foi essa, eles fizeram todo tipo de intervenção, inclusive no preço da gasolina durante a eleição, uma gastança danada e um desastre, né? E agora o Lula fala em combinar responsabilidade fiscal e responsabilidade social, o mercado entra em polvorosa. Como é que você analisa um pouco essa reação
do mercado em relação ao que o Lula diz e ao que o Paulo Guedes fez. E o mercado nem dava bola, pelo contrário, achava que estava ok. Ô, Kennedy, eu chamo isso de análise de umbigo, que é o que o Brasil costuma fazer consigo mesmo, né? O Brasil não olha para o resto do mundo, para o debate que está acontecendo no resto do mundo, para o próprio mundo, para entender o que deveria estar acontecendo no Brasil e por que as coisas estão acontecendo no Brasil de determinada forma. Então, por exemplo, Paulo Guedes. Paulo Guedes defende Estado mínimo, sempre defendeu o Estado mínimo. Mas os desafios do século XXI não são desafios de Estado mínimo, porque quais são eles? Reduzir desigualdade, ter uma agenda compatível com a agenda climática global e saúde pública. Esses são os 3 desafios do século XXI. Em nenhum desses 3 casos você pode ter Estado mínimo. O papel do Estado é fundamental na saúde pública, o papel do Estado é fundamental na redução das desigualdades e na redução da pobreza, como a gente sabe, porque a gente tem essa experiência, e o Estado é fundamental no desenvolvimento de políticas climáticas, porque as políticas climáticas, lembra, elas são transversais, elas afetam esses temas e muitos outros. Esses são os 3 desafios. Então, é isso que o mundo está debatendo hoje. O mundo hoje está debatendo como é que você organiza o Estado para que o Estado dê conta desses 3 desafios. E o Brasil está debatendo, vamos fazer Estado mínimo? Não sabemos muito bem por quê, mas vamos fazer, tá? E aí, se nós não fizermos, o Deus nos acuda, vamos ter desequilíbrio macroeconômico. Não sei de onde exatamente esse desequilíbrio macroeconômico vem, porque ninguém explica. A explicação que dão são, é que os gastos vão subir e aí vai ter inflação. Mas os gastos, assim como nós sabemos da máxima Ana Karenina, os gastos não são todos feitos iguais. Assim, são como as famílias infelizes, não são todos iguais, eles são distintos. E, portanto, eles afetam a economia de forma diferente. Pega gasto social, por exemplo, Bolsa Família. Bolsa Família, ele tem... Aliás, o auxílio emergencial, que é uma ilustração até melhor porque é recente. O auxílio emergencial tinha que papel? Ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Em situação de precariedade econômica durante a pandemia. Perderam emprego, ou não podiam trabalhar, ou eram informais e tinham que ficar em casa, enfim, o que fosse. Por ir para essas pessoas, quem são essas pessoas? Essas são as pessoas que, fundamentalmente, consomem. Elas consomem, elas não têm o luxo da poupança que as pessoas mais ricas têm. Então, se elas são pessoas que consomem uma proporção maior da renda, como a nossa estrutura tributária é essencialmente tributação sobre consumo, com algum imposto de renda é verdade, mas é muito sobre consumo, o que acabou acontecendo? E tem estudos que mostram isso na época e estudos que foram feitos depois. O auxílio emergencial, na realidade, gerou, mesmo naquela circunstância calamitosa da pandemia, gerou um leve aumento de arrecadação, porque tinha pressão para baixo da pandemia, mas gerou um aumento de arrecadação, porque o pessoal teve que consumir, o pessoal precisa consumir para sobreviver, tem que comprar comida, roupa, tem que cuidar da saúde, enfim. E, portanto, você deu sustentação à economia, não só ao ajudar as pessoas, mas a ajuda das pessoas fez a economia rodar de tal forma que você também sustentou a receita. Então, o programa, de certo modo, pagou por um pedacinho de si, que é o que tipicamente acontece com o programa social. Então, é um gasto, um tipo de gasto, de despesa, que é completamente diferente do que, por exemplo, você aumentar salário de deputado. Público. Uhum. Mônica, vocês estimam na proposta da PEC 34 125 bilhões de reais para esse ano, se eu não estou enganado, né? Que seriam gastos justamente com auxílio emergencial, mais aquele puxadinho para pegar pessoas que têm mais um filho, aumento do salário mínimo para educação e para comprar vacina, grosso modo, assim. Pelo que você está dizendo, são todos gastos que, se não vão se pagar totalmente, vão aumentar a arrecadação do governo e, portanto, vão melhorar essa relação dívida-PIB. É isso, são gastos que vão cuidar das pessoas. Assim, quando você faz despesas
cujo objetivo é cuidar das pessoas, e em especial das pessoas em situação de maior vulnerabilidade, você está dando, no caso brasileiro, onde essa população constitui a maioria, e tem essa característica, são essas pessoas que fazem a economia girar por excelência. Ao você ajudar essas pessoas, você está ajudando a economia, você está fazendo a economia girar. Como a gente viu com o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é o maior exemplo disso. Então, no final, a melhor forma de gastar, na verdade, é essa. Essa é a melhor forma de gastar. Não à toa, nós temos uma Constituição cujos princípios fundamentais são o estado de bem-estar social. Por quê? Por isso. Essas, na realidade, são todas políticas que deveriam ser de Estado, né? O Bolsa Família deveria ser uma política de Estado. Programas de redução de pobreza deveriam ser políticas de Estado, não políticas de governo. Porque aí você teria a associação e a ligação completa com o que é a nossa Constituição, que estabeleceu precisamente isso. Rosela, vamos ter que caminhar para o encerramento aqui. A Rita Cássia está falando maravilhoso o comentário da Mônica, porque essa união de conhecimento econômico com literário, né? Citou o Tolstói, Ana Karenina, todas as famílias se parecem, cada família é infeliz à sua maneira. Um baita livro, então a Mônica ainda dá uma dica literária aqui numa análise da notícia. O Edwin Itaboraí, Mônica de Bônica, pensante e progressista, acompanho-a desde os momentos de desesperança, ou seja, um passado recente, brilhante. Enfim, estamos aqui com... Porque a Mônica não vai trabalhar na área econômica, no GT, não, no Ministério, no Palácio, não, a Mônica vai nos ajudar aqui no análise da notícia. Não leva ela para Brasília, não. Deixa ela aqui. Olha, Mônica, vamos caminhar para a nossa síntese aí, Zé? Vamos lá. Não vai ser fácil essa, hein? Vamos lá. Qual o maior desafio econômico para os primeiros meses do governo eleito, Mônica de Boa? Olha, o maior desafio vai ser realmente dar conta dessa destruição absoluta que aconteceu precisamente nos programas que vão ganhar financiamento agora. Então, reerguer o Bolsa Família, porque não é só você botar o dinheiro no Bolsa Família que o Bolsa Família precisa. Você tem que redesenhar o programa, porque o Auxílio Brasil estragou o Bolsa Família. O Bolsa Família era um programa que funcionava espetacularmente bem, foi referência mundial, e o Auxílio Brasil estragou o programa porque, evidentemente, Paulo Guedes não entende nada de reduzir pobreza. Então, a gente vai ter que redesenhar o Bolsa. O programa de renda básica, esse está muito bem desenhado, então, pelo menos, esse entra em vigor muito bem feito. E a gente tem uma entrega fundamental, Kennedy e Zé Roberto, que é a entrega na área de meio ambiente. A gente teve agora a COP27, a gente tem aí uma perspectiva espetacular de recebimento de investimentos estrangeiros a partir do momento em que o Brasil se comprometeu novamente, está voltando ao jogo internacional na área climática, na área do meio ambiente, mas essa é uma área que está profundamente destruída no Brasil, completamente, né? Foi a área de maior destruição, talvez, do governo Bolsonaro. Não sei, é difícil dizer isso, porque a destruição foi muito grande, mas essa provavelmente é a campeã de destruição. Vou arriscar uma síntese aqui, então, ver se você vai dizer se eu estou muito fora do alvo. Reconstruir o Bolsa Família e diminuir o desmatamento, se a gente for fazer um foco bem estreito para essa questão ambiental, seriam as duas prioridades para você se reinserir no cenário internacional e, a partir daí, conseguir tentar recuperar a economia? Seria uma síntese, mas eu acho que a gente tem que dar um passo além da redução do desmatamento e dar uma sinalização muito clara de que a agenda de desenvolvimento do Brasil é Brasil que te quero verde. Tem que ser assim. Tem que ser uma agenda de desenvolvimento, para citar a literatura, o poema do Garcia Lorca, que eu gosto muito. Tem que ser uma agenda que dê uma clara sinalização de que todo o desenvolvimento brasileiro vai se dar no eixo climático, porque o eixo climático, como eu estava dizendo, ele é transversal. Se então, nós fizermos isso, a gente faz um gol de placa. Reerguer... Mais até do que o do Richarlison no primeiro jogo. Opa! Reconstruir o Bolsa Família e apostar numa economia verde, então. É isso.
Muito bom. Puxa, Mônica, ó, agradecer muito aí a tua presença. Você que você está aí trabalhando pra caramba de Washington, produzindo sempre. Um prazer estar com você aqui. Bom te ver bem, tão ativa assim, fazendo reflexões bacanas. Te agradeço muito por ter aceitado falar com a gente hoje, viu? O prazer foi meu, Kennedy, Zé Roberto. Sou fã de vocês dois. Obrigado, Mônica. E pela reação aqui do público, a gente vai te explorar com frequência. Tá ótimo, quando quiserem. Aula fundamental para começar a entender como funciona a economia pela Mônica, a aula da Mônica de Bolle. A gente precisa muito aprender essa matemática usada no governo, diferente do orçamento da casa. Enfim, as pessoas gostaram, Mônica, e a forma como você explica deixa muito claro a coisa. Te agradeço muito aí. Valeu, né, Zé? Vamos fazer a síntese. Não, fazer a síntese, nos despedir da Mônica para a gente fazer nosso encerramento.